Graça e paz. Pessoal, queria passar por aqui para tirar algumas dúvidas a respeito de chamado, vocação e propósito. Muitas pessoas mistificam muito isso. O que é um chamado? Querido, todos foram chamados para executar a obra de Deus. Na igreja, muitas vezes nós temos um pequenino grupo que faz tudo na igreja e temos um grande grupo que não faz nada. E muitas vezes fica preocupado, o que é chamado, o meu chamado, pastor, isso, aquilo. Pois eu resolvi fazer um vídeo para tirar aqui as suas dúvidas. O que é o chamado? Querido, chamado é você fazer qualquer coisa na igreja. Qualquer coisa para a obra de Deus. Você pode segurar uma criança, você pode limpar um banheiro, você pode pintar a igreja, você pode, de repente, pregar, ler a palavra, abrir o culto, ou, de repente, alguma ideia, fazer uma palestra para jovens, talvez, qualquer coisa. Porque todos nós fomos chamados para algo na casa do Senhor. Muitas vezes na igreja nós temos um grupo bem pequeno que faz tudo e temos um grupo grande que muitas vezes não faz nada. Então o chamado, faça qualquer coisa, vá por mim, que isso aconteceu comigo um dia. Faça qualquer coisa na obra de Deus. Procure o seu pastor e fala: pastor, eu quero que o senhor desenvolva o meu chamado. O que precisa fazer? Com certeza o seu pastor vai ficar muito feliz e vai dizer: filho, filha, tem um monte de coisas para você fazer aqui. Eu imagino que quando Deus lá de cima olha para nós aqui embaixo, eu imagino que na cabeça de cada um de nós tem um farol. Sabe um farol? Verde embaixo, amarelo e vermelho. Pois é, eu imagino que Deus, quando olha para baixo, ele vê exatamente isso. O que significa isso? Quando Deus olha para nós, vê algumas pessoas com farol vermelho. Eu não quero fazer a obra de Deus, isso não é para mim, eu não tenho chamado nenhum, eu não tenho desenvoltura, não quero cantar, não quero pregar, não quero limpar o chão. Observa que não é porque você canta que você tem que desenvolver algo na igreja. Você pode limpar o banheiro, você pode cuidar das coisas, de repente limpar a poeira de algum móvel ou tirar a telha de aranha de algum lugar. Qualquer coisa esteja disponível para isso, mas algumas pessoas estão com esse farol vermelho. Não contem comigo para nada. Estão indisponíveis. Algumas pessoas estão com o farol no amarelo. Estão vacilantes, dormindo. Estão assim: ai, pastor, qual será que é o meu chamado? Estão esperando Jesus descer aqui na terra, ou mandar um anjo na frente dele, ou um pregador, e dizer: eis que te digo, meu servo, o seu chamado é esse. Querido, não pense assim. Não durma. Amarelo são as pessoas que estão dormindo, esperando. Tem gente que espera a confirmação. Não, eu quero que Deus confirme algo no meu coração para eu fazer a obra. Não. Tem gente que até diz assim: estou esperando Deus confirmar no meu coração. Querido, Deus não precisa confirmar no teu coração nada para você fazer na obra de Deus. Procure o seu pastor se você está assim e diga para ele: pastor, me ajuda a descobrir qual que é meu chamado. E aí, nós como pastores, nós temos a obrigação, sabia disso? Nós somos treinados para que a gente possa olhar para você e observar qual é o seu potencial no reino de Deus. Mas não espere o pastor te chamar. Procure o pastor, porque muitas vezes o pastor não tem tempo para ficar olhando para aquelas pessoas que estão na igreja e estão esperando o pastor chamá-las, né? Então procure o seu pastor e fale com ele: pastor, eu estou sentindo de fazer algo, não sei o que, mas desenvolve o meu chamado. Saiba, qualquer pastor, ele tem a capacidade de enxergar em você um potencial no reino de Deus. Talvez um pregador, talvez um serviçal da obra de Deus, cuidando da porta, por exemplo, fechando a igreja, abrindo a igreja. A igreja sempre precisa de pessoas voluntárias para isso. Não fique dormindo, né?
mistificando, eu tenho que esperar a aprovação de Deus. Não, para fazer a obra de Deus, para fazer as coisas, é a mesma coisa você ter que pedir uma confirmação para amar alguém. Não existe, não faz sentido. Então não existe confirmação para você fazer a obra de Deus. E em terceiro lugar, muitas pessoas estão com o seu farol verde disponível. Gente, essa pessoa é pau para toda a obra. Qualquer coisa, se você põe no banheiro, se você pede para pregar, se você pede para abrir a porta, você pede para limpar o chão, você pede para fazer qualquer coisa, a pessoa simplesmente, e ela não espera reconhecimento ou salários, né? Porque a igreja não vai pagar salários, é tudo voluntário. Então essa pessoa, que embora, e que eu espero que você seja dessa forma, ela é a pessoa que está verde, com o seu farol verde, disponível para qualquer coisa na casa do Senhor. Lembra do que a palavra de Deus fala? Lá em 1 Samuel capítulo 3, Samuel estava com seu farol verde. Ele dizia, Senhor, eis-me aqui, Senhor, né? Então ele estava ali aguardando e Deus o chamou para essa obra. Ele estava lá com o seu farol verde, esperando. Então, chamado, todos nós, sem exceção. Pastor, mas eu sou assim. Pastor, mas eu sou assado. Vai por mim. Procura o seu pastor, que ele vai te dar algo. E ali dentro disso ele vai testar o seu chamado. E aí você vai, de repente, um dia até se surpreender com isso, né? Muitas pessoas na igreja, nós começamos assim. Hoje, muitas vezes, a pessoa já está cantando, já está pregando, já consegue abrir o culto, já está com a responsabilidade de abrir a igreja, de fechar a igreja, tá bom? E a segunda coisa é a nossa vocação. Qual é a vocação? A vocação é uma expertise que você tem, cada um de nós temos uma habilidade diferente. Às vezes você gosta de falar em público, às vezes você gosta de ensinar, ou você limpa um banheiro como ninguém, né? Uma pessoa que gosta de fazer serviços assim. Então, a vocação é uma habilidade, uma desenvoltura que você tem para fazer algo. Dentro da igreja existem dois trabalhos. Um é o trabalho eclesiástico e o outro é o trabalho geral da igreja. Então, tanto o eclesiástico quanto os serviços gerais, de acordo com a sua vocação, você tem algo que você pode colocar à disposição, algo que você gosta de fazer. E lembrando, o pastor sempre vai trabalhar esse seu chamado dentro da sua vocação. Não significa que o pastor vai colocar você só para fazer aquilo que você gosta. Lembra do que eu falei em primeiro? Você tem que estar disponível. Por quê? Porque você muitas vezes vai fazer algo que não é tão gostoso para fazer, mas que é necessário fazer. Mas o pastor vai te colocar não só para fazer coisas que são necessárias, mas coisas que você goste, que você tenha habilidade, que você tenha um dom para desempenhar. Então a vocação é uma habilidade, um dom, algo que você possa aí usar para a obra de Deus. Já está pensando aí na sua vocação, naquilo que você gosta e tem uma desenvoltura para fazer? Pois bem. E em terceiro lugar, o propósito. Qual é o propósito? Essa é a resposta mais simples que tem. O propósito, querido, é ganhar almas para Jesus. Esse é o propósito. Todo chamado que vem junto com a sua vocação, ele precisa cumprir o propósito principal, que é ganhar almas para o reino de Deus. Esse é o propósito, né? Então, se você limpa o chão ou o banheiro, o propósito está sendo concluído, porque a igreja está sendo limpa e preparada para almas que virão sedentas. E todos nós, não é só o pastor que traz a palavra, faz o apelo e a pessoa aceita Jesus, não. Quando alguém aceita Jesus na igreja, gente, aquele o primeiro que chegou na igreja, que abriu a igreja, e o último que saiu, aquele que levou a água para uma pessoa necessitada, para uma deficiente físico ou um idoso, aquele que ficou na porta como sentinela, todos, gente, ali, todos nós estamos cumprindo realmente o propósito de Deus
na nossa vida. Amém? Então, o propósito é sempre, sempre, propósito principal é ganhar almas para Jesus. Amém? Então, eu gostaria de quis gravar esse vídeo. Muitas pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso, mas o principal, procure o seu pastor, conversa com ele, que tenho certeza que ele vai te orientar, e diga: Senhor, diga para o seu pastor, eu estou verde, disponível. Fala com ele, põe nas mãos dele e ele vai desenvolver o seu papel dentro do ministério. Quem sabe um dia você venha ficar surpreso de algo que Deus tem feito na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Qualquer dúvida, você pode colocar aqui na descrição desse vídeo e nós vamos responder para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.